Inicia-se neste momento a segunda parte do seminário As Altas Habilidades e a Educação, de promoção da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Também Sr. Roger Spitz, presidente do Instituto de Futuros Disruptivos e Autoridade Mundial em Previsão, Sustentabilidade e Mudança Transformadora. Eu concedo a palavra ao senhor Roger Spitz para a sua exposição. Ele que é presidente do Instituto de Futuros Disruptivos, especialista, escritor, palestrante, presidente do Centro Tecnológico de Inteligência Humana e Artificial e é conhecido por cunhar o termo tensistencialismo, autor de vários best-sellers internacionais e presidente e líder mundial em discussão desse tema, previsão, sustentabilidade e mudança transformadora. Com a palavra, o senhor Roger Spitz. Thank you very much. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com a Câmara dos Deputados, especialmente nessa Comissão da Educação. Eu tenho várias conexões com o Brasil, mas depois eu vou mencionar mais isso e eu vou fazer essa apresentação em inglês. Eu espero que vocês possam ver aqui, me ouvir bem. Se for o caso, vocês podem me avisar. O meu foco, de fato, é pensar em como nós vamos fazer sentido desse mundo complexo e imprevisível. Eu não sou um especialista em educação e nem um especialista em alunos superdotados, mas eu sou especialista em tentar entender o futuro e a natureza do mundo. E a minha preocupação quando se trata de educação, seja para alunos superdotados ou outros, é que nós precisamos fazer um diagnóstico deles e também precisamos fazer um diagnóstico preciso do mundo onde vivemos. Se olharmos para o slide que está na tela, eu acredito que hoje a maior parte do sistema educacional é focado na parte central da caixa do meio, né, do futuro provável. Qual é o futuro que é esperado, estável, previsível no mundo linear? A realidade é que eles não têm eventos externos que podem criar esse futuro provável, bem diferente do futuro que nós esperamos. Então, a pergunta na qual eu estou pensando para os alunos superdotados e para todos eles desse sistema educacional, a gente deve pensar, e se o mundo não for tão simples e tão newtoniano ou mecânico que nós entendemos, controlamos e podemos prever? E se há mais surpresas nesse mundo? A minha crença é que o sistema educacional é focado nas incertezas do mundo, onde nós acreditamos e temos alguma compreensão de como as probabilidades podem ocorrer. De fato, nós estamos num mundo de muitas incertezas ou de certezas radicais, o que significa que há uma quantidade gigantesca de possíveis futuros que nem sequer consideramos. Nós não sabemos se eles são prováveis ou improváveis ou sequer vão acontecer. Ou a inteligência artificial vai alcançar o nível da inteligência humana, ou muitas outras perguntas relacionadas à longevidade, futuro da humanidade, existência e trabalho. Nesse mundo de incerteza profunda, nós não estamos preparados necessariamente, ou preparando nossos alunos, na minha opinião, para considerar o que significa fazer sentido e de tomar decisões em um mundo onde nós não temos ideia de quais são as possibilidades para o futuro. E é nisso que eu gostaria de focar nos próximos 15 minutos. Esse mundo é um mundo complexo. E o que complexo significa? Isso significa que é algo imprevisível, que há múltiplas fontes que causam mudança, que estão em constante mudança e estão trabalhando de forma interconexa. Esses são os desconhecidos. Então, na verdade, a complexidade é a natureza, os mercados financeiros, o sistema imunológico, o genoma e as redes sociais e vários outros aspectos.
mas é todo o nosso mundo. Então, nesse mundo que é complexo, ele não é linear. Qualquer coisa como um sistema educacional que aborde o mundo como se ele fosse algo linear e previsível, basicamente não vai conseguir educar os alunos ou preparar os alunos para esse mundo e para o futuro onde eles vão viver. O fim do linear significa que a gente deva focar um pouquinho no alcance e menos da especialização e na vida de 3 fases, ou seja, o trabalho e a aposentadoria talvez sejam diferentes do que nós planejamos, pode ser menos hierárquico, descentralizado, que vai surgir, e também auto-organizado. Essas são características que nós precisamos integrar em relação ao que significa a própria educação. Desculpem. Uma característica que é extremamente importante, a complexidade e não linearidade, é que os resultados, sejam positivos ou negativos, eles são muito desproporcionais aos inputs. Ou seja, é por isso que esses assuntos pequenos, eles podem se tornar um problema muito sério. Isso funciona para coisas positivas, como inovação e descoberta de novos medicamentos, mas também funciona para as catástrofes e a velocidade de mudança, seja a inteligência artificial, clima ou instabilidade social. A compreensão de um mundo não linear complexo que nós entendemos significa que não podemos só focar nas probabilidades. Temos que aceitar também que existe uma grande quantidade que não sabemos e onde os resultados serão desproporcionais ao que nós podemos imaginar. Essa é parte de algo que nós precisamos levar em consideração. Eu gostaria de passar alguns minutos contrastando essas duas partes de cima desse gráfico do slide. Contrastando o que nós chamamos de complicado com o complexo. Complicado é o mundo que nós conhecemos, onde o sistema educacional que é abordado pelo mundo. E existe essa causalidade, se houver uma causa e o efeito dela. É linear e previsível, é o que é chamado de conhecidos desconhecidos, ele depende da especialidade, né? Então, a inteligência artificial é muito forte, então você pode avaliar e também aprender como você pode responder a isso. É algo previsível, é assim que você envia uma sonda para Marte. Como a Petrobras perfura o petróleo em uma área difícil, fora do Rio de São Paulo. Então, como alguém envia um foguete espacial para a Lua? E nesse mundo complicado, seja para os alunos superdotados e para os outros, o sistema educacional, tudo bem, é ótimo, você precisa preparar arquitetos, engenheiros, professores, mas e se a gente não conseguir diagnosticar o nosso mundo hoje em dia, cada vez mais, ele é complexo, você não sabe com antecedência o impacto que vai acontecer, a causa e o efeito, elas só são estabelecidos em retrospectiva. Há desconhecidos, e existe muita incerteza. Num ponto específico no tempo, talvez não existam respostas corretas, existem práticas de teste de acerto e erro. Você precisa investigar, tentar fazer sentido e decidir como você vai responder e reagir. Não se consegue aprender isso é algo completamente inovador. Então, a maior parte do nosso mundo é complexo. O Amazônia, o rio da Amazônia. Se vocês construírem um resort, você não vai saber os impactos nessa região, porque existem tantos fatores interconectados que tornam o resultado imprevisível. A minha crença, apesar de eu não ser um especialista em alunos superdotados, de que os alunos superdotados, em especial, e a maior parte do mundo, eles devem ser muito fortes em se esforçar e conseguir resultados se o sistema educacional fosse adaptado. Porque a forma de você resolver os problemas e os acertos e erros, você não somente aplica esse conhecimento, você precisa ser inovador para achar uma resposta. É bagunçado e existem alguns padrões que você consegue reconhecer, mas de fato você precisa ser criativo e você precisa de múltiplas hipóteses onde não há respostas corretas e você continua a experimentar. E a
O ponto que eu gostaria de demonstrar é que cada vez mais o mundo é complexo e a maior parte do sistema educacional está preparando aprendizes para um mundo complicado que não existe mais. E existe essa desconexão muito grande e é algo preocupante. Então, essa complexidade significa que nós precisamos ser emergentes e nós precisamos entender que as coisas estão em constante mudança, elas são interdependentes e são imprevisíveis. Então, é aqui que, como futurista, eu foco muito no que permite a previsão ou a especialização. O que nós... mas como você pensa sistemicamente nesse aspecto? Onde existem muitas possibilidades, onde não há respostas corretas. Eu também acredito que com os avanços da tecnologia, qualquer coisa que possa ser automatizado ou cognificado com a inteligência artificial, digitado, desintermediado ou virtualizado, vai ser. Essas mudanças vão transformar radicalmente todos os aspectos da economia. Novamente, se nós só focarmos nas habilidades, no aprendizado e na parte complicada, nós vamos preparar os alunos para um mundo que, de fato, vai ser automatizado. A inteligência artificial está movendo cada vez mais para a cadeia de valor. Os aprendizes, se forem superdotados ou se não forem, eles precisam focar nessas partes da cadeia de valor de tomada de decisão, onde os humanos são melhores. Onde existe mais experimentação, julgamento, não há respostas corretas, onde são os desconhecidos, onde as exceções e o pensamento crítico, esses sistemas complexos, são os lugares onde os seres humanos vão prosperar, especialmente os alunos. E se o nosso sistema educacional está preparando para a realidade do nosso mundo complexo, e os comentários finais que eu gostaria de fazer é que, sejam os alunos ou qualquer outra pessoa no mundo, o que nos faz ficar surpresos, né? Depende muito da nossa perspectiva ou da forma como encaramos o mundo. A forma como encaramos o mundo, ele vai nos dar esse mindset e nos preparar de uma forma para algo mais profundo, mais sistêmico, mais abrangente. Quanto mais experimental nós considerarmos o mundo, as consequências, quando pensamos sobre as possibilidades inesperadas e quando perguntamos what if, ou as perguntas e se, nós podemos ver o mundo de forma diferente e responder de forma diferente. Então, talvez a crise no mundo ocorra por falta de imaginação, falta de perspectiva, falta de preparação, e por isso a gente não vai ter resposta. E quando pensamos sobre educação, temos que perceber que educação e a mentalidade, o mindset, são as alavancas mais importantes para impulsionar a mudança no nosso sistema complexo. Mudar os sistemas mentais, os valores, as presunções que vêm da educação, começa na escola, começa na sala de aula e elas vão até aos tomadores de decisão, ou seja, os deputados, os lobistas, os grandes executivos. Então, se não começarmos com esses maiores impulsionadores de mudança, que é a educação e os modelos mentais, e os valores que temos em relação ao mundo, a nossa perspectiva, basicamente os seres humanos terão dificuldade em resolver problemas nos problemas mais complexos que a sociedade enfrenta. O desafio da mudança climática e os desafios geopolíticos também, os desafios de desigualdade, de gerir a tomada de decisões na humanidade com as novas tecnologias e a inteligência artificial. São as estruturas, a regulação e a governança também. Todas elas são as características que ajudam a impulsionar a mudança. E nada é tão significativo em relação à mudança para a sociedade em sistemas complexos quanto a educação.
Então, o que isso significa para a educação? E, novamente, eu não sou um educador, mas nós passamos muito tempo com os educadores e eu estou no conselho diretivo de uma organização chamada Teach the Future, que pensa sobre a educação no futuro e ajuda escolas, e ele foi criado pelo o Dr. Peter Bishop, e é uma iniciativa que está funcionando muito bem com a Rosa Alegria, representando o Teach the Future nas escolas no Brasil, e a ideia tem a ver com os sistemas do futuro e trazer esses sistemas para a escola. Isso significa que devemos pensar no futuro de uma forma não linear e não previsível, e uma forma não estável, entender as mudanças como algo constante. Entender que precisamos pensar nas implicações de próxima ordem, as consequências delas. E nós articulamos 6 aspectos que nós chamamos de reformulando a educação. E a primeira é: o que é o sucesso? O fracasso é sucesso. Porque no mundo com desconhecidos, nós não temos respostas para eles. Precisamos experimentar para fazer o teste do certo e errado, e não podemos, temos que usar a nossa imaginação. E a definição de sucesso, ela precisa ser reformulada. Ela precisa ser prática e ela pode ser personalizada, adaptada, conceptualizada, adaptada, com seu próprio ritmo e também acessível. Cada um é um professor, os professores, os alunos, aprendizes, educadores, co-criadores. Às vezes eu aprendo mais com uma criança de 15 anos de idade do que com um executivo. Nós precisamos de aprendizado ao longo da vida. A educação, com a ideia de 3 etapas, quando você educa, aprende, depois se aposenta, não existe mais. Nós precisamos de feedback, ou seja, o Shoshin, que também se fala também no budismo, para repensar a educação e o aprendizado ao longo da vida e real. E a última coisa é o ponto inicial. Nós temos que pensar em sistemas sistêmicos e também pensar no longo prazo e pensar nos impulsionadores dessas mudanças. E considerando isso, eu gostaria de agradecer todos por estarem aqui e me permitirem hoje a compartilhar meu ponto de vista. Nós podemos expandir nessas estruturas, mas fundamentalmente ele introduz elementos que não dependem somente no conhecimento já aprendido e as habilidades. Nós temos que ter agilidade para criar essa ponte com o futuro de uma forma em que nós temos esses manuais de regras prontos, né? Nós precisamos de fundações que são antifrágeis. Nós precisamos se antecipar em relação ao longo prazo e temos que fazer isso de uma forma que é alinhada com valores internos e externos, e precisamos do impulso para fazer isso, porque se dependermos só nas ferramentas e na educação, nós precisamos também seja os jovens superdotados ou não, ele precisa empoderar, o sistema precisa empoderar a eles para que eles pensem de forma mais sistêmica. Muito obrigado. Nós agradecemos as contribuições e a participação do Dr. Roger Spitz, presidente do Instituto de Futuros Disruptivos. E, com certeza, ele não é educador, mas falou muito de educação e de futuro. Declaro encerrado esse seminário internacional misto, Senado e Câmara. Muito obrigada.